Fala família, Leonardo passando aqui na tarde desta quarta-feira, dia 8/7/2026, te dizer que a base do Vasco, os crias da colina, ainda tem o poder, mesmo estando fora do Vasco, mas de conseguir ajudar o clube a sair, ou pelo menos trazer um alívio para todo o buraco que o Vasco tem vivido. Agora foi a vez do Andrés Santos contribuir, acabou de ser vendido para o Manchester United, uma informação que nós tínhamos trazido aqui lá por volta de março, se concretizou. Vou falar a farpela que o Vasco pode ganhar do Andrei e também do próprio Gabriel Peck. Então cola comigo aqui, que além disso vamos falar dessa preparação do Vasco, porque o Vitor Pereira foi mais um técnico que disse não ao Vasco da Gama e parece que o Bruno Lazzaroni estará à beira de campo com um possante. Você sabe qual é o elenco do Vasco da Gama? Você sabe quem ainda permanece no clube? Você sabe com quem nós podemos contar? Pois é, vamos aqui passar um pente fino, porque o Andrés Gomes já está voltando. Foi eliminado também a seleção da Colômbia, ele nem saiu do banco de reservas e a partir do dia 16, semana que vem, faltam exatamente 8 dias aproximadamente, o Vasco entra em campo pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, precisando vencer. Um outro detalhe é que as movimentações na justiça não param, o Vasco continua falhando dentro e fora de campo e por causa de um erro grotesco, a gente adiamos por mais um dia aquilo que já está sendo adiado por várias semanas, porque até agora a justiça não conseguiu julgar ali nem o agravo e nem também os pedidos de reconsideração aonde devolveriam o poder para o Pedro Paulo. Depois da vinheta, eu te mantenho atualizado com isso tudo, porque a única certeza que hoje nós temos é que o Vasco não tem treinador, o Vasco não tem reforços e o Vasco tem vários confrontos decisivos nesse mês ainda de julho. Vou chamar a vinheta e já já a gente volta. Voltamos aqui, canal na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 114, quase 115 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado pelo seu like, pelo seu comentário. Para quem chegou aqui agora, se você gostar do nosso conteúdo, se inscreva e ative o sininho das notificações. 2 vídeos diários quando tem notícias. Nesse momento a gente só está fazendo um, que é o da tarde, porque está difícil de subir 2 vídeos, porque não tem quase notícias. Quando tem a mesma notícia, tem um agravo, tem uma movimentação, já já a gente vai falar disso também. Mas quando está tudo normal, são 2 vídeos, um às 6 da manhã e o outro aqui por volta de 4 às 5 da tarde. E a nossa live acontece às 11 da manhã, são 2 lives, tá? E também às 8 da noite. Para você que está sempre aqui comigo, não esqueça de deixar o seu like, de deixar o seu comentário e caso queira se inscrever, você que não é inscrito, faça boa. Agora vamos àquilo que interessa, porque uma informação nossa lá do dia 7 de março se concretizou. O Manchester United, que tinha interesse e largava na frente pela contratação do Andrés Santos, conseguiu fazer a boa e vai pagar aproximadamente 48 milhões de libras, mais 2 milhões por metas alcançadas, e dizem que essas metas são bem fáceis de ser batida. Ele vai ter contrato assinado, no máximo amanhã, já está liberado para fazer exames médicos. O Chelsea já aceitou essa proposta do United e ele vai estar liberado para fazer exames amanhã. Seu contrato vai até junho de 2031. Outro detalhe que André, de 22 anos, ele vai render no mínimo ao Vasco aí 8 milhões e meio, bom, aproximadamente pela cotação. O Vasco, pelo mecanismo de solidariedade, como clube formador, o Vasco tem direito a 1,25 milhões de libras, tá? Que convertido daria 8 milhões e meio. E segundo Éder Flores, 150 milhões do Ryan, aproximadamente, com mais 25 milhões do Gabriel Peck, que acabou de ser transferido para o Cruzeiro, e o Vasco tinha direito, numa futura venda,
de 30% do jogador, com mais 8,6 a 8 milhões do Andrei Santos. Mais de 180 milhões de reais só nesse semestre. E muita gente perguntando, né? Ah, aqui o Vinícius Wester ainda colocou, faltou o Leandrinho, é verdade. E o nosso amigo Sandro Dias, no balanço que saiu esses dias, apontou que eram aproximadamente aí 220 milhões. Mas aí deve ter comissão de empresário, enfim, as porcentagens que o Vasco não tinha mais do atleta. E a grana do Rayan foi para onde? Pois é, a grana do Rayan já acabou. Mas para quem não estava conseguindo contratar um técnico, porque não tinha as garantias financeiras e não conseguia pagar a multa do Seabra, que era de 4 milhões de reais, ou 5 aproximadamente, eu acho que nós temos agora uma solução, tá? Porque, querendo ou não, é mais de 30 milhões. Já dá até para pagar a folha e já dá para contratar um técnico. Inclusive, o Vitor Pereira descartou a possibilidade de voltar para o futebol brasileiro. Então, neste momento, nós estamos estaca zero. Mas Felipe Loureiro e Bruno Lazzaroni podem assumir essa bronca. O Dantesco falou que a gente está sem pressa nenhuma. Inclusive, a galera lá do RTI, juntamente com o Colina Foco, lá do Joel Silva, vem aqui trazendo a possibilidade do técnico do Vasco para esse jogo contra o Vitória ser o Bruno Lazzaroni. Rapaz do céu! E aí, te empolga o Bruno Lazzaroni contra o time do Vitória? Inclusive o Vasco, que voltou já aos trabalhos, já tem mais de quantos dias, gente? O Vasco voltou foi quando? Foi dia 22, não foi que o Vasco voltou aos trabalhos? Pois é, hoje já são dia 8, então o Vasco já ultrapassou a casa dos 15 dias aí se preparando. O Vasco entra em campo no dia 16 contra o Vitória, como eu acabei de falar. E aí o Andrés Gomes, estava lá, curtiu a Copa do Mundo, tem que voltar para jogar, porque até segundas informações, né? Pelo menos o Andrés Gomes ainda é jogador do Vasco. Dizem que ele já tirou, pelo menos das suas redes sociais, tudo referente ao Vasco da Gama, mas oficialmente ele ainda é atleta do Vasco. O Vasco que vem, né, com força e dedicação para mais um dia de trabalho. Olha aqui, meu Deus do céu. Spinelli e Jair, bom, essa é a nossa realidade. Tá aí, ó, o nosso Mendes, o nosso Robert Renan, rapaz, o Cuiabano, olha, continua ainda redondinho, né, galera? Tá aqui o PH, que poderia voltar a jogar bola. Até hoje o Jair vai ser útil nesse time e o Jair vem sendo aí muito badalado pelos fotógrafos do Vasco. Cara, a realidade é que a gente não tem reforços, já falei disso antes, tudo passa por essa questão jurídica. Inclusive, para quem vai estar lá no Barradão para poder assistir esse jogo, parece que os ingressos lá para a Vitória e Vasco vai ter um acréscimo, um pequeno acréscimo de R$10. Então você vai perder um refri para poder assistir esse jogo do Vasco. Vasco aí cheio dos mesmos jogadores. Reforços não tem nenhum, só aqueles que estão voltando do departamento médico. E olha só, isso daqui é mais ou menos o agravo do Vasco, que estava, pelo menos, na vara errada, estava na 15ª vara empresarial, se eu não estiver enganado, mas estava na 15ª vara, e tudo indica que o Vasco deveria ter endereçado para a 20ª vara, já fez isso hoje pela manhã, mas o Dantesco falou que por esse erro infantil, o Vasco perdeu mais um dia. E para quem não tem pressa, né? O Vasco não tem pressa, né? Lá tinha um candidato que falava, né? O Vasco tem pressa. Parece que esse Vasco não tem muita pressa. Porque até agora a justiça não se resolve. A gente não sabe, né? De repente eu estou aqui falando exatamente aqui às 15h20, é o horário que eu estou gravando esse vídeo, e já saiu a decisão. Já saiu aí o efeito suspensivo para poder devolver ao Pedrinho o controle da SAF do Vasco da Gama, ele tomar as principais decisões, porque está tudo parado. E eu escrevi ontem, não me contive, né? Resumindo, há sempre na justiça Vasco cometendo mais uma gafe. Porque
Mais uma vez, tá? Um desembargador dá uma dura no Vasco da Gama. Isso eu postei também, porque parece que a dura que o senhor Eduardo Abreu Biondi deu no Vasco da Gama, ali quando ele veio, né, falando que ele não tinha competência para poder julgar o caso, que o caso era para 20ª vara, ele vem falando sobre o Vasco, né, nos últimos 20 anos. Porque nos últimos 20 anos, tudo no Vasco se resolve na justiça. E aí eu fiz aquele deboche, dizendo, né, que isso aí não é de hoje. Em 2021, o senhor Camilo Rulieri também, ele vai e chama a atenção do Vasco, porque toda vez que o Vasco disputava uma eleição, sempre quem ganhava perdia, quem perdia ganhava, porque no Vasco não consegue se ter, sabe? Pelo menos ali uma organização para se discutir tudo dentro do Vasco e se resolver dentro do Vasco. E agora a celeuma é essa, né, da liminar, que caçaram a cadeira no Conselho Administrativo da SAF, aonde o Pedrinho fazia parte, ele tinha o comando da SAF, e enquanto isso a gente fica aqui a ver navios sem saber exatamente o que vai acontecer. E aí o Maca manda uma aqui, que também, cara, vale o debate, tá? Tá aí, ó. Há uma narrativa aqui do lado oposto ao Pedrinho, no Vasco da Gama. No caso, o lado oposto está utilizando a 777 como fachada para impedir ou dificultar todos seus atos à revenda da SAF. O que acham? O fato é, cadê o representante da 777? Que não seja o advogado. Cadê os sócios da EQEP? E o que eles querem? Tá aí, né? Uma pergunta bem pertinente do Marca que a gente parece que não vai ter a resposta. E falando... aí. Irmão, nessa época aqui o Pedrinho não tinha feito nem harmonização facial. Eu entendi porque que o Pedrinho deu um tapa, né, meu irmão? Olha isso aqui. O Pedrinho deu uma engordada, né? Melhorou o seu shape. E também, né? Olha, Pedrinho... Nessa época não era o Juliota. E ainda teve esse senhor. Juntamente com esse senhor, que é a cara do Biondi, tá? O desembargador que deu uma trava no Vasco falando que os modos, sabe, de se tratar as coisas dentro do Vasco há 20 anos são a mesma coisa que a pequeno o clube a cada dia, com essas decisões que eles tomam. E, inclusive, né, aqui o Maca vem dizendo, aviso, não é defender o Eurico. Muito longe, mas convenhamos, os anti-euricos não deram certo, incapazes de fazer algo pelo Vasco da Gama. Menos ainda, pacificar, pois estão sempre brigando entre si. A política do associativo do Vasco rui e faliu. Sucumbiu em seu próprio ego. Eu acho que é exatamente isso. Não tiro uma palavra aqui do Maca. Rapaz, e eu sempre bato de frente com essa política vascaína, porque infelizmente, né, cara, estamos aqui no dia 8/7/2026, exatamente aqui às 15h24, se não tiver nenhuma edição, você vai poder cronometrar o tempo que eu falei aí, olha, estamos aqui em X, agora em Y. E nada mudou no Vasco da Gama. A gente vem para cá, a gente dá uma atualizada, vai que eu estou aqui no meio dessa parada, né, dessa notícia, e sai algo importante. Aí, há 23 minutos, o agravo já está concluído para o julgamento. Efeito suspensivo aos feitos da liminar em favor da 777. Pode ser dado a qualquer momento. De repente, eu estou aqui gravando esse vídeo e já saiu a decisão. Vou até dar um pause. Tá aí o José Américo, lá do Vasco Connection, que ele está aí direto, sabe? Ele está direto aí buscando informações, as atualizações do judiciário, inclusive lá no X dele, se você for lá, ó, você vai ver que tem várias publicações. Parece que ele está ali de forma cronológica, registrando tudo. Se você quiser entender melhor, quiser acompanhar melhor, vai lá, segue também o José Américo. Mas também não é nada de tão assim, sabe? Eu vou até retweetar isso aqui que eu acho que é importante. Vou colocar aqui, né? 2 olhinhos, pronto. Está repostado.
para a galera lá do X também ficar informada. Então é uma movimentação natural, mas o importante é que já está concluído para julgamento, o efeito suspensivo. Isso pode ser a qualquer momento realmente. Vamos aguardar, né? Quem sabe, quem sabe, né? Ainda seja hoje que a gente vai ter uma notícia bacana. Meu Deus, eu tenho que deparar aqui com o lateral Marquinhos, não dá. Aí, Haaland, é melhor fechar essa bagaça e voltar aqui para minha câmera. É o John Arias, ainda dá para suportar. Bom, vou meter meu pé, valeu, galera. Fiquem com Deus. As informações basicamente são essas. Acabou de ter uma movimentação na justiça. O processo já está concluído para julgamento. Isso pode ser a qualquer momento. E se por acaso acontecer do Pedrinho voltar, da onde eu estiver, eu gravo ali um vídeo rapidinho para poder te manter informado, beleza? Fica com Deus. Ele abençoe você e a sua vida. No nome do Senhor Jesus. E tenha uma quarta-feira abençoada, tá bom? Beijo, galera. Às 8 da noite a gente está de volta. Eu fui que fui.